Boa noite a todos. Olá, doutor Sidney, tudo bem? Boa noite. Pessoal, quem está entrando aí, hoje a live é muito importante. A live trata das mudanças após a mudança principal, que foi o calendário, né? Mas isso traz uma série de outras possibilidades, outros questionamentos. A minha sensação, por enquanto é só uma sensação, eu sou publicitário, não sou da área do direito, o doutor Sidney que vai nos responder, mas a minha sensação é que essa eleição tem uma chance de ser uma eleição muito judicializada, por uma série de desdobramentos que essa decisão maior do adiamento pode acarretar, né? Começando pelo próprio fato de não ter antecedente, pelo menos que eu saiba, né? Eu já vi a eleição ser anulada, né? A eleição ter que ser feita novamente. Já teve no Rio, já teve em estados do Norte também, eu me lembro. Agora, uma eleição adiada, eu que trabalho com eleição a minha vida inteira, né, com campanha, nunca tinha visto. É isso, doutor Sidney? Estamos diante de um cenário absolutamente atípico? Totalmente atípico. Eu queria fazer um agradecimento especial pelo convite. O seu canal é um canal extremamente assistido, que tem um público selecionado, um público realmente atento às questões eleitorais, e fica aqui o meu registro, né, da gratidão de poder falar um pouco com o seu público, né? Então, as mudanças aconteceram, de fato, a sua observação é extremamente correta, não tem nenhum precedente do ponto de vista histórico, desde a redemocratização do país, né, a partir da Constituição de 88, de uma eleição ser adiada. Então, uma situação realmente atípica, decorrente da questão da pandemia, onde o legislador optou, né, levar muito mais em conta a questão da preservação das vidas, né? A gente está vendo um cenário totalmente imprevisível, né? Você não tem como prever uma hora, alguns especialistas falam que a curva irá cair, de repente nós somos surpreendidos, né, com informações governamentais, até da própria imprensa, dizendo que em determinados locais há um aumento considerável, né, da doença, enfim, de infectados e de mortos, né? Nós já ultrapassamos a barreira dos mais de 60 mil mortos, né? Então, assim, é um cenário realmente de terra arrasada, né? Um cenário trágico, onde, a partir da provocação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, surgiu a discussão. Doutor, deu algum probleminha no seu som no meio da frase, alguma coisa desconectou aí que ficou baixinho. Estamos com um delayzinho, algum problema técnico, agora voltou. Voltou. Alguém tinha me ligado aqui, e aí esse é um dos efeitos, né, de fazer a live pelo celular. Mas vamos lá. Então, como eu ia dizendo, há uma situação efetiva, né, de dificuldade, né, do ponto de vista da pandemia, né, onde efetivamente a gente não tem uma previsão, não tem um dado acertado, um dado correto, né, onde a gente pode se calçar e ter realmente uma certeza de que será possível fazermos algo ou deixarmos de fazer algo, né, um pouco mais na frente. Dentro desse cenário vem a eleição. Essa eleição, essa provocação, apesar dos burburinhos, né, no Congresso Nacional, quem levou adiante efetivamente a discussão em torno do adiamento foi o TSE. Desde o momento em que a presidente Rosa Weber, né, estava lá no TSE e ela suscitou todas as possibilidades de diálogo, né, e sempre cautelosa, esperando mais o desdobramento para saber como é que as coisas iriam se dar. E aí, com a assunção do ministro Luiz Roberto Barroso à presidência do tribunal, isso se intensificou porque foi criado um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho dentro do TSE apresentou alguns relatórios, e a partir desses relatórios o presidente do tribunal passou a consultar pessoas, né, especialistas, né, infectologistas principalmente, né, turma da ciência, né, os cientistas que estão
aí a todo instante fazendo essas previsões. E a partir disso, se verificando que nós teríamos uma previsão não muito amistosa, né, para o futuro, é que surgiu a possibilidade de se efetivamente encampar a tese do adiamento. Né? Um adiamento, como você mesmo frisou, totalmente fora das possibilidades, né, de expectativas, na verdade, não de possibilidades, das expectativas, apesar de muita gente ali estar travando esse debate. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos houve um adiamento, mas não houve um adiamento, mas em alguns outros países houve adiamento, e o adiamento foi para outubro, ou seja, justamente países que haviam iniciado a pandemia um pouco antes que nós, né? Nós, praticamente, o primeiro caso surgiu em fevereiro, final de fevereiro, e a partir do final de fevereiro, nós já estamos aí com mais de 1 milhão de casos. Né? Então, assim, surgiu essa hipótese, a tese foi defendida, foi se tornando cada vez mais robusta, cada vez mais concreta, e o Congresso Nacional encampou a tese, e a partir desse engajamento, né, do Congresso Nacional, é que foi possível a promulgação dessa emenda constitucional, a emenda constitucional número 107, né, que adia as eleições, né, em 42 dias, né, desse lapso temporal de 42 dias. Sim. Então, dentro desse lapso temporal, algumas situações peculiares aconteceram também, e é necessário a gente trazer aqui essas peculiaridades justamente em função de circunstâncias que nós realmente não havíamos feito qualquer tipo de previsão, né, como eu já frisei um pouco antes. Mas também a emenda constitucional ela desceu tantos detalhes que esses detalhes, de certa forma, levou alguns especialistas a fazer severas críticas à emenda constitucional, porque, de certa forma, ela perdeu o status de emenda constitucional, passou a regular uma lei infraconstitucional, né? Então, assim, dentro da hierarquia da lei, nós sabemos que temos a pirâmide, e no topo da pirâmide está a Constituição Federal. Equivalente à Constituição, as emendas que alteram o seu texto. Essa emenda, só para a gente encerrar essa parte aqui, um pouco mais de explicação histórica, né, em torno do desdobramento, essa emenda ela veio com o status de norma constitucional, porém, ela se reporta à norma infraconstitucional, que não está acima da Constituição, né? Então, e curiosamente, é uma emenda que não se incorpora ao texto constitucional. Ela é uma emenda que tem um prazo de validade, tem um prazo de existência, e esse prazo de existência, uma vez ultrapassado, ela deixa de existir pelo simples transcurso do tempo, né? Então, assim, passou o tempo, deixa de existir essa emenda constitucional do ponto de vista da vigência e também do ponto de vista da incorporação ao texto constitucional, que não foi o que aconteceu. Ela é uma emenda totalmente, digamos assim, do ponto de vista do processo legislativo anômala, né? Equivalente, inclusive, você deve ter se em mente, né, aquela emenda constitucional 91 que trouxe a discussão a questão da janela, né, que abriu a possibilidade para que os deputados, né, pudessem mudar o seu partido, né, e a partir daí, da mudança do partido, e o prazo de vigência dessa emenda constitucional foi de 30 dias, ela deixou de existir, né? Ela deixou de existir. Então, esse é o cenário que a gente tem do ponto de vista da narrativa, né, em torno da emenda constitucional. Mas aí a gente fica aberto a você fazer qualquer tipo de indagação para a gente poder informar aí a turma dos espectadores que estão nos acompanhando, né, nesse momento. Maravilha. Bom, agora que a gente já esquentou os motores, o Dr. Sidney é um advogado muito experimentado nessa área eleitoral. Ele está acostumado a peticionar em tribunais superiores, né, no TSE, está acostumado a grandes causas aí no campo eleitoral, está acostumado também a acompanhar todo dia a jurisprudência. Então é a oportunidade que vocês têm de tirar dúvidas, né, ao longo da semana. Chegaram algumas perguntas, tem algumas possibilidades aqui que eu quero explorar nessa conversa, e é uma chance de ouro de estar com alguém do quilate aí do Dr. Sidney, que inclusive já assessorou do ponto de vista jurídico
campanhas presidenciais. Portanto, é uma referência aí nesse mercado, né, nesse mundo do direito eleitoral. Quero aproveitar para dar boa noite a todos que estão acompanhando, pedir para que vocês avisem as pessoas pelo aviãozinho aqui que a live já começou. Eu já vi aqui que tem gente de Boa Vista, tem gente tem o Juscelino, que é candidato a prefeito em Parintins, no Amazonas, a terra do Boi Bumbá. Obrigado pela audiência aí, Juscelino. Tem o Júnior, que é conselheiro tutelar lá em Goiânia. Obrigado aí pela audiência. Enfim, tá chegando gente aí do Brasil inteiro. Obrigado pela audiência. E vamos começar aqui a esquentar essa discussão, porque o que se pode imaginar num primeiro momento é que simplesmente adiou a eleição, né? Assim, como se fosse uma decisão só. O que não se enxerga é o conjunto de consequências que essa decisão de adiar a eleição implica. Traz também. Por quê? Porque se imaginarmos que a eleição ela tem uma data certa e tem um conjunto de outras datas que acompanham, por isso que chama calendário eleitoral, existe um calendário. Como é que fica esse calendário na hora que a data principal, que é a data da eleição, ela é adiada? Algumas coisas já foram respondidas no próprio regramento, que, aliás, é um regramento, como disse o doutor Sidney, atípico, porque ele modifica a Constituição, porém, a Constituição é permanente e essa modificação diz respeito somente a essa eleição. Já começa por aí, né? Já começa por aí o quão peculiar é o momento que a gente está vivendo. Assim, para os profissionais de eleição, eu, na minha área de propaganda e marketing, o doutor Sidney, na área de direito eleitoral, está sendo muito desafiador, e eu imagino que também para os candidatos, né? Você disputar uma eleição que até ontem não sabia qual seria a data correta da eleição, está todo mundo, de certo modo, no mesmo barco, aí um barco desse desafio que será, né, as eleições municipais de 2020. E aí eu pergunto, o que você identifica como um ponto polêmico que ainda não se tem, vamos dizer assim, um norte, ou que poucos sabem como vai ficar, de consequências desse adiamento? Porque até o Mentoria Eleitoral deu no seu Instagram, quem não segue ainda, siga o Mentoria Eleitoral, deu ali um calendário. Mas tem coisa que não está nesse calendário. Por quê? Porque não foi previsto nesse novo regramento. O que de dúvida mais frequente tem sido despertada aí nesse momento pós-adiamento, doutor? Então, Glauco, é importante trazer informação para a turma que nos acompanha, que principalmente o deslocamento das eleições, todo mundo parte do pressuposto assim, deslocou 42 dias, tudo vem a reboque dos 42 dias. É uma verdade. Porém, a gente tem que trazer algumas circunstâncias, e você frisou isso muito bem no início, relacionadas à judicialização da política. Que a cada ano, a cada eleição, a gente vê que muita gente leva a eleição no voto, na urna, e acaba perdendo a eleição no âmbito dos tribunais, né, do Poder Judiciário. E isso é realmente uma situação extremamente preocupante. A técnica utilizada pelo legislador, e aí todos nós sabemos que o processo de discussão da emenda constitucional se iniciou no Senado Federal, justamente por uma opção muito mais, assim, digamos, prática, né? O pragmatismo que imperou nesse momento. Por quê? É uma casa menor, o diálogo ele flui de forma mais fácil, né? E também contribuiu com toda essa circunstância o fato de o presidente Davi Alcolumbre ter escolhido um senador da República muito habilidoso, o senador Everton Rocha, né, do PDT do estado do Maranhão, que foi um senador que conversou e dialogou não só com os seus pares, mas também com a classe dos advogados, com o judiciário, com todos os âmbitos que ele pôde ouvir, inclusive com a classe médica, né, que está sendo muito crucial nesse momento para a adoção de determinadas decisões. Então, nessa sistemática que se utilizou, partiu-se do pressuposto seguinte, que as datas fixadas na lei eleitoral, ou seja, datas com dias indicados na própria lei, a lei traz lá muitos dias
dito o número do dia, né, o dia exatamente, 4 de outubro, dia da eleição. Essa é uma data estabelecida na Constituição Federal que reporta o primeiro domingo de outubro, sempre as eleições. Aí você vem, a partir dessa data, 4 de outubro, você tem, dentro desse calendário eleitoral que você bem frisou, você tem datas fixadas pela quantidade de dias, né, existentes, e também tem datas fixadas com dias fixos, né, com dias especificamente fixos. Por exemplo, as convenções partidárias, elas estavam designadas pela lei do dia 20 de julho agora, né, que estamos, ao dia 6 de agosto. Elas foram adiadas. Só que é o seguinte, não adiantava para mera técnica legislativa você dizer que a eleição está adiada e não se reportar essa data, porque essa é uma data fixada em lei. Então, ou você diz também que está na lei, ou então nada feito. E foi isso que aconteceu. O legislador levou essa data para a emenda constitucional. Por isso que eu digo, sofreu muitas críticas, porque era uma data que estava estabelecida na lei e você, de certa forma, absorve essa data e leva ela para dentro do texto constitucional. E aí você tem agora as convenções estabelecidas em uma outra data totalmente diferente, né? Então, dentro desse cenário de modificação de datas, o deslocamento das convenções se deu de 31 de agosto ao dia 16 de setembro. Então veja que esse é um dos exemplos, a gente vai falar demais, mas outros exemplos surgiram com base em dias. Por exemplo, você diz que aquele que ocupa um cargo de servidor público, por exemplo, ele tem que desincompatibilizar, a depender da circunstância, né, daquele cargo ocupado, ele tem que desincompatibilizar do cargo 3 meses antes da eleição. Então essa data não é uma data estabelecida por dia, mas sim por lapso temporal, 3 meses. Então 3 meses, você faz o cômputo desse tempo a partir da data da eleição para trás. Então a questão mais polêmica hoje, Glauco, que está sendo colocada, é a discussão em torno da inelegibilidade, né? Porque muitos candidatos, de acordo com a jurisprudência do TSE, e você falou aí da minha atuação no TSE, de fato eu costumo dizer que eu tenho uma tríplice coroa, que eu fiz eleição municipal, eleição de governador e fiz 2 eleições presidenciais, né? Então, esses 18 anos aí de vivência no direito eleitoral realmente fizeram que a gente acumulasse muita coisa, né? Então, algumas coisas já saem meio que como o cidadão que toca violão, né? Já sai no automático, ele tira uma nota ali no automático. Então, praticamente a mesma coisa. A gente só vai trabalhando com essas mudanças, né, que eventualmente acontecem a cada eleição. Então, essas mudanças estabelecidas por lapso temporal, elas todas acompanharam a data principal, que é o dia da eleição. Então, por exemplo, o TSE decidiu que aqueles que fossem condenados, com base na lei de ficha limpa, né, a lei 64 de 90, que foi alterado pela lei 135 de 2010, que se chamou Lei da Ficha Limpa, todos nós sabemos. Então, com base nessa Lei da Ficha Limpa, que estabeleceu lapsos temporais, né, de tempo de inelegibilidade, digamos assim, de pena, né, de sanção, que aquele cidadão que eventualmente tem uma condenação nas diversas hipóteses de inelegibilidade, ele fique afastado da disputa eleitoral. Então, pois bem, a Justiça Eleitoral estabeleceu na sua jurisprudência que, para atender aos 8 anos, né, de inelegibilidade, aqueles que fossem condenados pela própria Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico, eles ficariam 8 anos inelegíveis. E tem 2 hipóteses, né? Por exemplo, a linha J, ela não fala de abuso de poder econômico, mas ela reporta 8 anos, mas ela fala 8 anos da data da eleição. E a linha D, que é uma das principais, né, aqueles condenados por abuso de poder econômico, né, o que se excede, digamos assim, nos gastos eleitorais de determinada forma, que atrai ali a ausência de equilíbrio, né, de paridade de armas entre os candidatos, né? Aquele candidato mais rico, né, e que às vezes lança a mão de todo o seu poderio financeiro para poder se eleger a qualquer custo, né? Nem sempre funciona, a gente sabe disso, né? Sim. Nem sempre funciona, mas muitas vezes funciona. Justamente. Você eu fiz justamente essa provocação porque você é um homem do marketing, da publicidade, sabe muito bem disso. Que a gente tem que juntar uma série de elementos. Uma delas é o dinheiro, mas não é tudo, né? O dinheiro não é tudo. Bom, mas voltando aqui para essa questão problematizada que surgiu e tem despertado diversos debates no meio dos advogados eleitorais, da própria academia, daqueles que escrevem livros de direito eleitoral, artigos.
justamente colocando essa discussão, porque a linha dela fala dos 8 anos da eleição. Então, muita gente interpreta que esses 8 anos da eleição são os 8 anos a partir do ano eleitoral contados mais 8 anos, o que significa dizer que aqueles que foram condenados em 2012, por exemplo, computados 8 anos, 2020, em qualquer hipótese, estariam inelegíveis. E aí vem uma jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e diz que é do mesmo dia que aconteceu a eleição em 2012, considerado o mesmo dia que acontecerá a eleição, igual dia que findará os 8 anos de inelegibilidade. Significa dizer que a eleição de 2012 foi 7 de outubro. Então, em 7 de outubro de 2020, aqueles que tivessem sido condenados em 2012 estariam inelegíveis, né? Porque estariam inelegíveis por 3 dias, que a eleição estava marcada para 4 de outubro. Com o adiamento da eleição, como é que fica essa situação? Ou seja, se estende essa inelegibilidade? A resposta, eu acho que parece um pouco óbvia, né? A gente diz, se adiou a eleição, se jogou para uma outra data, e se é 7 de outubro de 2012 e 7 de outubro de 2020, logo a pessoa não está mais inelegível. Só que tem uma discussão muito forte em torno do que diz o parágrafo 10 do artigo 11 da Lei das Eleições, que ele diz o seguinte, que na data do pedido de registro será verificada a situação do candidato. Ou seja, então ele estabelece ali, de certa forma, um marco, certo? Que é a data do pedido de registro, que de acordo com o novo calendário eleitoral, também foi modificada, né? Houve o deslocamento desses 42 dias também levou esse último dia para registro de candidaturas, que passou a ser 26 de setembro. Bom, então dentro desse cenário, essa é uma grande questão que vai estar aí realmente nos tribunais de uma maneira muito forte colocada e que, lamentavelmente, como se trata de uma eleição municipal, a gente só vai conseguir saber disso praticamente depois das eleições, né? Então aqueles que vão se lançar candidatos, eles vão disputar por sua conta e risco. Vão disputar o pleito por sua conta e risco e vão ali e levando a candidatura e, né, até porque eles podem fazer isso. E a gente não vai ter realmente uma definição, uma certeza, né? Justamente por conta desse cenário de incertezas que estamos a atravessar. Eu diria que uma outra questão também assim, extremamente polêmica, mas que acabou, de certa forma, Glauco, sendo ultrapassada, foi a questão relacionada às convenções, né? Sim. Houve a apresentação de algumas consultas ao tribunal, perguntando, olha, com essa questão do distanciamento, como é que a gente vai fazer convenções, né? E você sabe que convenção é o princípio da festa, né? É quando você dá estala, né? E aí começa ali a festa, né? Por quê? Porque as candidaturas já todo mundo sabendo quem vai ser candidato, quem vai compor com quem vai ser vice de quem. É por natureza uma aglomeração, né? Justamente. Então aquela primeira festa ali já é uma aglomeração. E aí você tem uma dificuldade, porque o Código Eleitoral, ele fala que os partidos políticos, eles podem requisitar, por exemplo, prédios públicos, podem requisitar escolas, Câmara de Vereadores, para fazer essas convenções. Só que aí as legislações locais, e em alguns lugares, com o decreto até de lockdown, né, você tem uma limitação ao acesso a esses prédios. E aí, fora isso, tem a limitação também de uma lei federal que já dá ali as balizas dizendo, fora as orientações da Organização Mundial de Saúde, né, que diz, não aglomera, porque se aglomerar, o vírus vai passar de um para outro com muito maior velocidade. Então, dentro desse cenário, surgiu essa insegurança. E essa insegurança, de certa forma, foi debelada, eu diria, com um leque de opções e uma das primeiras vezes que aconteceu de respeito à própria autonomia dos partidos políticos. O TSE, num primeiro momento, responde, sim, é possível que vocês façam uma convenção por distanciamento, ou seja, a convenção ela pode ser feita como nós aqui estamos fazendo, só que aqui, como só cabem 2, né, obviamente as pessoas vão ter que usar uma plataforma, né, que caiba mais pessoas, enfim, a depender do número de convencionais que aquele partido político detenha naquela localidade, de acordo com seus estatutos. O seguinte, você me permite, doutor? Fica à vontade. Tem nessa história toda aí que a gente já passou, eu já assisti
a maioria das convenções são harmônicas, pacíficas, mas tem convenção que a porrada come. E aí, isso, o pau quebra. Pois é. Fisicamente já é difícil de organizar, às vezes dá tumulto e vai para a justiça, você tem contestação. Imagina no campo digital como é que vai ser isso. Pois é. E essa foi uma preocupação muito grande. Você tocou no ponto da ferida aí, exatamente. Porque essa foi uma preocupação muito grande, inclusive lendo as consultas que foram feitas, né, ao TSE. E aí o TSE depois fez um grupo de trabalho e criou nesse grupo de trabalho a possibilidade dos partidos políticos contribuírem, né, com sugestões. E a mim foi dada uma missão de responder por um partido político e eu fiz uma sugestão dizendo, olha, é possível que se faça. Hoje o mundo está totalmente digital, a gente vai ter que sucumbir a esse novo normal, né? Esse novo normal que nós estamos vivendo aqui. Em outros tempos, a gente faria um bate-papo no local e fazia essa transmissão no YouTube, né? E a gente estaria num local presencialmente. Agora, a gente tem que sucumbir realmente a esse novo normal, essa nova normalidade, essa nova ordem das coisas, né? E aí, da mesma forma, as convenções. Aí permitiu-se fazer por plataformas de videoconferência, né? Onde as pessoas ali todas se colocariam, aparecendo, né? Receberiam ali dentro da própria sistemática de cada partido regula como vai fazer, e aí cada um recebe ali uma senha, entra na sala e aí participa da convenção, né, como se estivesse presencialmente, aí vai ali falando, tem a ordem do dia, aí surgiu uma discussão, como é que fica em relação ao livro ata, porque todos nós sabemos, você tem uma larga experiência no eleitoral, você sabe que há necessidade de assinar a lista de presença no livro ata, e como é que faz com essa assinatura? Aí, dentro dessas sugestões, a mim me coube fazer uma sugestão que foi acatada, né, virou um dos incisos, inclusive, das possibilidades, né, que é instituir a possibilidade de assinatura eletrônica. Ou seja, uma vez que você ingressa numa videoconferência, você recebe ali um link, a coisa mais fácil do mundo. Hoje a gente sabe que, por exemplo, você acessa seu banco do seu celular. Então as pessoas já estão, de certa forma, habituadas a fazer isso. Veja que recentemente o WhatsApp autorizou, né, o pagamentos via aplicativo, né? Se bem que o Banco Central aqui suspendeu por uma questão, né, peculiar nossa, né? Mas já autorizou. Então, ou seja, o futuro ele está batendo nossa porta. O futuro já é agora. Então nós temos que nos adequar, né? Inevitável. Então, assim, se criou a possibilidade de você fazer assinaturas eletrônicas recebendo um simples link no seu celular, um SMS, um e-mail, e você clica no link e já está feita a assinatura. Então, assim, uma coisa automática que fluiria, né? Para além disso, o TSE, a partir das eleições de 2018, incrementou uma novidade. E essa novidade, Glauco, foi a seguinte: sempre existiu um sistema, a partir da informatização das eleições, né, com a urna eletrônica, começou um processo muito célere de informatização. Então, em determinado momento, você deve ter acompanhado, os candidatos apresentavam um registro de candidatura com um calhamaço de papel. Sim. Chegavam no cartório e entregavam esse papel. Um dossiê. Com foto 3x4, fundo branco, preto e branco, escala cinza, cheio de situações. Aí depois evoluíram para dizer, olha, a foto tem que ser colorida, a foto não precisa mais ser digitalizada, basta ser uma foto digital. E aí as coisas foram evoluindo. E dentro dessa evolução surgiu um sistema chamado Candex, que é um sistema da Justiça Eleitoral, onde se recebe ali toda a ata, é digitada naquele sistema, justamente para atender um comando. Você falava aí das confusões de convenções eleitorais, né, convenções partidárias, melhor dizendo, e a gente sabe, eu já divulguei, como eu disse, em municípios que inclusive já vi secretário-geral do partido sair com ata embaixo do braço, o livro ata, depois da assinatura, ir para casa e chegar em casa e escrever o que ele quisesse na ata. Ele escrevia o que ele queria na ata. Ele não colocava decisão, ele tirava, o Glauco foi aprovado lá na convenção que Glauco vai ser candidato a deputado. Ele levava, a vereador, ele levava o livro para casa e chegava lá e falava, não, vou dar uma sacaneada no Glauco aqui. Aí tirava o seu nome, simplesmente. Aí você ia ter que ir para a justiça, para brigar, para dizer, olha, meu nome foi colocado lá. Então, assim, uma das circunstâncias que surgiu com a videoconferência é a possibilidade de você gravar o bate-papo, né? Para poder futuramente, se houver algum questionamento, a própria Justiça Eleitoral requisitar essa gravação e, a partir da requisição dessa gravação, aferir se aqueles fatos que aconteceram na convenção foram verdadeiros ou não.
além de outras circunstâncias que também foram autorizadas. Além da assinatura eletrônica, a gravação da própria videoconferência, se autorizou também que a ata fosse alimentada num computador e a lista de presença fosse colhida por um dirigente partidário que pudesse passar de casa em casa dos convencionais e colher a assinatura. Foi uma outra hipótese também. Então, assim, eu diria que dentro daquela linha inicial foi realmente uma ode, né, à autonomia partidária, liberando os partidos a apresentarem efetivamente as suas hipóteses. Então, assim, em linhas gerais, eu diria que essas são das situações mais polêmicas, né, no bojo. Sem dúvida. Assim, estamos todos, né, todos envolvidos com política, com partidos, com eleições, vivendo um momento histórico que vai, inclusive, ficar para a nossa história pessoal, né? A gente vai poder viver a eleição de 2020, que foi a primeira eleição de convenções digitais, foi a primeira eleição adiada da história do país, aconteceu isso e aquilo, enfim. É tudo muito singular. Temos aqui duas perguntas que chegaram enquanto você respondia essa primeira. O Juscelino, lá de Parintins, no Amazonas, né, candidato a prefeito, ele pergunta: o prefeito candidato à reeleição faz uso de site oficial do Executivo e divulga o lançamento de determinadas obras. Tipo, assinou uma ordem de início de reforma de um hospital. Isso se enquadra no artigo 74, tá? E aí também, vou fazer duas, aí você responde essas duas, se for chegando mais a gente vai fazendo, tá? Tudo bem. A outra é do Paulo Pequeno. Paulo Pequeno é candidato representando as pessoas com deficiência em São Paulo, um candidato fortíssimo lá, vereador, amigo nosso, uma pessoa que tem aí uma história de lutas, uma história de política muito bacana. E ele pergunta: com a mudança da data, poderão ser lançados candidatos aqueles eleitores que tenham se filiado e tenham domicílio eleitoral no município no prazo estabelecido 6 meses antes? Isso altera, com a mudança da eleição, esse prazo aí altera? Ou seja, pois bem, se a eleição continuasse em outubro, quem se filiou já tinha se filiado e se estava dentro, estava, se não estava, não tinha como concorrer. E agora? Esse prazo também mudou? Eu vou fazer uma inversão, vou responder do Paulo Pequeno primeiro, porque eu já agrego a ela uma questão relacionada à própria desincompatibilização, que eu acho que estão ali bem intricadas. E depois eu respondo a pergunta do nosso candidato a prefeito Juscelino, tá? Então vamos lá. Em relação à questão dos atos já praticados, a técnica utilizada pela emenda constitucional foi o seguinte: não dá para ficar voltando no tempo para além deste tempo que a gente está vivendo. Ou seja, estávamos no mês de junho, quando foi aprovada no Senado Federal, e no dia 30 de junho foi aprovada na Câmara dos Deputados, né? E aí, posteriormente, no dia 1º, no dia 1º foi aprovado na Câmara e, posteriormente, no dia 2, houve a promulgação dessa emenda constitucional, do texto que não foi modificado na Câmara dos Deputados, que algumas coisas foram modificadas e voltaram para o Senado fazer essa apreciação no momento posterior, né? E considerando também que algumas emendas foram aprovadas na Câmara dos Deputados, justamente essas emendas que alteraram o texto. Bom, então dentro desse cenário, dentro dessa técnica, o que ficou para trás, ficou para trás. Precluiu, já foi, ninguém volta a discutir mais. Filiação partidária, se o prazo é de 6 meses da eleição, que era 4 de outubro, continuou 6 meses, aqueles 6 meses lá. Modificação de domicílio eleitoral, a mesma coisa, ninguém muda mais, você não consegue mais fazer essa modificação do domicílio eleitoral. Agora, os prazos que ainda não haviam sido alcançados até a data da promulgação, esses sim serão submetidos à nova regulamentação. Então, por exemplo, a desincompatibilização. Tem gente boa aí do Brasil afora que foi secretário, né, de município e queria ser candidato a prefeito. E aí a gente sabe que a desincompatibilização do secretário é de 6 meses antes da eleição, né, para ser candidato a prefeito. E aí ele se desincompatibiliza
nos 6 meses, aí pergunta, mas agora mudou a data, o prefeito quer me botar de volta para eu ficar, se fosse possível ainda, porque já nem tem mais os 6 meses, né? Mas a título de exemplo, né? Ele não pode mais voltar. Exemplo seu, se ele voltar, ele se torna inelegível. Esse exemplo que você usou foi uma pergunta que chegou ao longo da semana pelo nosso inbox do Mentoria, então ele é muito pertinente. Ainda tem muita gente com dúvidas. Com dúvidas, se né? mudou, se eu ganhei mais tempo, eu posso voltar para a estrutura para máquina e depois eu sair daqui a pouco? Né? Isso é muito, muito recorrente, essa dúvida. Com certeza. Então, assim, tem pessoas que, pela própria hipótese do cargo que ocupa, ela tinha que se desincompatibilizar com 4 meses de antecedência, né? E aí por aí vai. Aí eu vou pegar agora como exemplo os servidores públicos. Os servidores públicos, a gente sabe que eles teriam que se desincompatibilizar no prazo de 3 meses antes da eleição. Inclusive aqueles ocupantes de função comissionada ou cargos comissionados, né? Com a diferença de que o servidor público de carreira, ele desincompatibiliza do cargo, né? Depois ele mantém ali a estabilidade dele, mantém o emprego dele. O ocupante de cargo comissionado puro e simples, ele se exonera do cargo, ele se afasta definitivamente do cargo, né? Então esse cenário é importante dizer. Então esses que estavam para se desincompatibilizar agora no dia 3 de julho, né, um dia depois da promulgação, já foram alçados, a data deles já mudou para 15 de agosto. Então, assim, houve uma mudança para 15 de agosto, sendo certo e sabido que eles têm que se afastar do cargo. O último dia de desempenho das funções é 14 de agosto. Dia 15 ele não pode mais voltar a trabalhar. Dia 15 eles têm que estar fora. Ele não pode mais nem chegar na repartição. Tem que desincompatibilizar e ficar fora. Gongo, né? Pois é, eu diria o seguinte, que muita gente estava fazendo até um raciocínio, Glau, da seguinte forma, que em verdade não haveria ali uma salvaguarda para esses, mas sim uma vantagem. Porque, de certa forma, sendo servidor público, se eles se afastassem, por exemplo, no dia 3 de julho e a promulgação da emenda fosse 5 de julho, por exemplo, então nós teríamos, de certa forma, essa situação já superada, e aí nós teríamos uma pessoa afastada do cargo à custa do erário público, podendo fazer campanha, né? E com mais tempo que os demais, porque ela já estava, de certa forma, liberada, né? Então, a ideia da desincompatibilização, ela veio para trazer uma igualdade de oportunidades, né? Para evitar que aquele que, sendo servidor público, pudesse se utilizar da própria máquina, como você bem frisou, né? Então, afasta essa possibilidade de utilização da máquina. A gente vive, de certa forma, também uma grande hipocrisia, né, Glauco? Porque, veja, um servidor público que, de certa forma, tem um chefe, tem uma hierarquia que ele obedece, entende-se que ele tem que se afastar, porque senão, estando no cargo, ele pode influenciar. Mas essa mesma hipótese não tem, por exemplo, os prefeitos que são candidatos à reeleição, né? Eles continuam na máquina, e aí já indo para a pergunta do Juscelino, essa hipótese que ele apresenta de que o prefeito utiliza o site da prefeitura, né, as redes sociais do município para poder divulgar a obra, ainda é possível. Com o adiamento da eleição, as datas também foram deslocadas. Então, assim, até o dia 14 de agosto, né, que eu acabei de falar de 3 meses, né, 14 de agosto, ele pode, inclusive, inaugurar obras. Ou seja, houve deslocamento da data da eleição, também a reboque houve deslocamento dessas possibilidades. Ele pode, por exemplo, fazer propaganda institucional, a propaganda da sua gestão, considerando o fato de que ele tem que observar lá o que está no artigo, na parte específica das condutas vedadas, para que ele não possa incorrer em nenhuma hipótese daquelas condutas vedadas. Em especial, ele tem que observar um fato, que é o montante do gasto que ele tem que ter com a publicidade. Tem prefeito que acha que ele pega a média dos 3 anos anteriores e aplica, e pode aplicar de qualquer jeito, e muita gente enfia os pés pelas mãos, aplicando os recursos no período anterior à eleição, e não de forma proporcional. E aí veio a jurisprudência e trouxe já uma modificação em relação a isso, considerando, ao invés de média anual e média semestral, a média por quadrimestre. Ou seja,
desceu a detalhes. A jurisprudência está sendo inteligente porque o que acontecia? O sujeito, suponhamos, né? O sujeito... Né? É isso, o sujeito pega ali, ele gasta 100 mil, exemplo, né? A gente sabe que os valores não são esses, mas só para ficar redonda a conta. Ele gasta 100 no primeiro ano, gasta 200 no segundo, gasta 100 no segundo e gasta 200 no terceiro. Você pega a média dos três, dá 400 mil dividido por 3 e você pega essa média dos três e aplica para o último ano da eleição. Só que o TSE, o que é que ele fez? Ele falou, ó, num primeiro momento a jurisprudência evoluiu para dizer, não, é a média dos primeiros semestres, para poder equiparar, porque a eleição ela cai necessariamente, a parte crítica da propaganda cai no primeiro semestre, né, do ano. Então ele só pode gastar igual no primeiro semestre. Depois modificou e foi além, falou assim, ó, dos quadrimestres. E aí começou a fazer a média já esmiuçada, justamente para evitar que, como casos concretos que aconteceram, de prefeitos, por exemplo, no ano eleitoral, espalharem outdoor ao longo da cidade, a cidade ficar empesteada de outdoor por mais de um mês lá, veiculando propaganda do município, dizendo que eu fiz isso, eu fiz aquilo, e isso atrai uma ausência de igualdade. É necessário que o prefeito mostre o que ele fez? Sim, até pelo próprio princípio da publicidade, mas ele não pode, a pretexto de mostrar o que ele fez, abusar do direito, né? Abusar dessa possibilidade. Eu espero que eu tenha conseguido aí responder as duas perguntas e fazendo já uma junção aí desse poder de síntese que eu acho que às vezes eu tenho, mas eu não tenho coisa nenhuma. Sem dúvida. Vamos lá. De fato, assim, é tão atípico que não vai ter jeito de alguém não ter algum tipo de vantagem nessa brincadeira, porque acaba que, assim, complementando aí o questionamento do Juscelino lá de Parintins, o prefeito vai ter uma vantagem competitiva estendida, porque sem sombra de não vai dúvida. fazer como, né? Assim, acaba que alguns casos não tem como, assim, é tão complexo, é tão atípico, é tão singular que vai ter algum tipo de vantagem nisso aí. Quero mandar também um abraço para o Felipe, presidente do Sindicato dos Bombeiros Civis aqui do Distrito Federal, que está nos acompanhando. Boa noite, Felipe. Obrigado pela audiência. Tem gente aqui do Brasil inteiro. Obrigado aí pela audiência. E aí, chegou aqui também uma outra pergunta que, na verdade, se refere àquele ponto que o Dr. Sidney já falou, mas, de qualquer forma, o Rosberg pergunta para nós: eu quero saber a opinião de vocês a respeito da inelegibilidade por crime eleitoral em 2012. Podem concorrer em novembro de 2020? Exatamente o caso que você tinha citado, né? É justamente isso. Eu costumo dizer, viu, Glauco, eu não fecho questão em relação a temas que podem ser abertos. Pode e pode ser que sim, pode ser que não. Por que eu não fecho questão? Porque o advogado eleitoralista, pela própria natureza, ele tem que ter convicções, sim, tem que ter convicções, mas essas convicções, elas dependem muito dos casos concretos que chegam a ele, né, da forma como ele vai conduzir o processo. Então, assim, a princípio, o que diz a súmula 19 do TSE, o que diz a legislação eleitoral em relação aos prazos e a jurisprudência, quando o TSE decidiu sobre o cômputo dessa data, veja que esse cômputo dessa data deu pano para manga, viu, amigo? Olha, num primeiro momento se discutiu o seguinte: é o ano civil, os 8 anos computam-se como ano civil. Depois falou, não, é o ano do calendário. A jurisprudência foi modificando como se fosse uma massa sendo manuseada para poder, a partir de 2010, né, quando foi a lei da ficha limpa, para poder chegar nessa jurisprudência que tem hoje. Aí quando chega na jurisprudência que tem hoje, a eleição é modificada de data. Aí você tem mais um outro problema a ser enfrentado. Quando você pensa que vai ter segurança jurídica... Isso é para enlouquecer qualquer profissional de eleição, né? Justamente. Na minha área, quando enlouqueço, na sua enlouquece. Quando você pensa que vai ter segurança jurídica, para você dizer assim, com o pé firme para o seu cliente que quer ser candidato, ou aquele consulente que eventualmente lhe encaminha uma consulta, você se vê assim realmente num lugar que não tem condição de ter segurança jurídica que você achava que poderia ter. Então, dentro dessa perspectiva,
Isso vai depender muito, porque isso vai ser dito pelo tribunal, obviamente, como eu disse, muitas vezes, na maioria das vezes, isso é dito sempre depois que a eleição acontece, né? E aí coloca a perder aquela ida do eleitor à urna, né? E aí tem um outro fator também, Gal, que eu acabei esquecendo aqui de te falar, a questão relacionada à possibilidade que se abriu a municípios onde se verifique que a pandemia está, de certa forma, descontrolada. Né? Isso eu ia lhe perguntar. Deixa eu já fazer, então. Nós estamos chegando nos minutos finais por favor. Passou rápido. Deixa eu colocar isso em forma... Isso era uma das perguntas que eu ia fazer, e a outra pergunta... Deixa eu começar pela primeira. Acaba que o Nilson, de Londrina, também nos pergunta como é que ficou o caso das pessoas, dos apresentadores de rádio e também dos apresentadores de TV, que eles foram meio que salvos pelo gongo, né? Na hora que ia dar a restrição deles, como o senhor falou. Não foi anterior, foi posterior, mudou, e imagino que pela sua regra tenha flexibilizado também, mas eu queria lhe ouvir sobre isso. E a segunda, a segunda questão é a questão do adiamento mesmo possível, né? A possibilidade, a brecha que a lei deixou. Afinal, né, é uma pandemia sem precedentes. Inclusive, enquanto a gente estava aqui conversando, né, na nossa live, espalhou-se uma notícia em toda a imprensa que o presidente Bolsonaro está com todos os sintomas de Covid. E nesse momento, a imprensa está falando disso agora. Ou seja, é algo que a gente não sabe ainda que proporção vai tomar, né? Eu imagino que o legislador... os três poderes aí que se conversaram para adiar essa data para novembro, fizeram com a melhor das intenções, imaginando que até lá vai estar controlado. Mas é algo que não está sob o perfeito controle dos poderes, né? Inclusive, em alguns municípios pode já pode ter sido superado, em outros não. E aí, como é que fica? Então, dentro desse cenário, o que é que aconteceu eu vou começar de trás para frente. O que é que aconteceu? O legislador, ele lançou no próprio sistema dessa técnica legislativa que a gente costuma chamar assim, técnica de decisão, em verdade, ele passou a entender que era possível, sim, situações em alguns municípios ter uma situação insustentável. Então, assim, à primeira vista, se delegaria essa função à própria Justiça Eleitoral apreciar se seria possível ou não mais um adiamento, especificamente para aquele município. O Código Eleitoral ele já tem norma, o Código Eleitoral é bem antigo, né? Ele já tem norma que prevê isso, ou seja, um município que o rio sobe demais, encostas caem, tem chuva, tem a gente não tem furacão, graças a Deus, mas a gente está tendo a pandemia. O poder então, assim, deliberar sobre essa possibilidade é só da Justiça Eleitoral Municipal? Como é que pelo Código Eleitoral, a Justiça Eleitoral, o que é que fazer? O juiz eleitoral, ele faria um estudo ali, um arrazoado, encaminharia para o TRE dizendo, TRE, não tem condição de fazer eleição aqui na data, porque está ruim aqui, a situação está ruim, isso baseado em vários laudos, em várias circunstâncias, né? Inclusive, só para você ter uma ideia, teve aquele acidente da Vale, né, que houve o rompimento da barreira, a gente sabe, uma coisa muito triste, e no município próximo ao município mais atingido, iria ter uma eleição suplementar, e foi cogitada a hipótese de adiamento da eleição suplementar, então não é uma coisa nova para a Justiça Eleitoral. Só que o que é que acontece? Nesses tempos de pandemia, essa circunstância seria encaminhada do juiz para o TRE, por sua vez, apreciaria a matéria, verificaria se o juiz tem razão. Se ele entendesse que o juiz tem razão, mandaria essa matéria para o TSE. E o TSE, por sua vez, ele próprio estabeleceria que até o dia 27 de dezembro poderia ter a eleição naquele município. Que a maioria dos municípios brasileiros não tem segundo turno. Então, em um único turno se resolve a eleição. Pois bem, a Câmara dos Deputados derrubou essa hipótese e criou a seguinte hipótese, só por decreto legislativo. Ou seja, o juiz vai fazer tudo isso. O TSE encaminha para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional, apreciando, baixa um decreto legislativo dizendo a eleição em tal município vai ser dia tal. Por quê?
porque ficou uma preocupação muito grande por parte do TSE no sentido do Congresso Nacional, no sentido de haver manipulações do processo eleitoral e de se buscar um adiamento por conta de uma circunstância que nem sempre poderia ser verdadeira, né? Então, sim, por isso que o Congresso Nacional não abriu mão da sua prerrogativa de dizer a data, né? De dizer se adia mais uma vez, né? Pela segunda vez, no caso, a eleição naquele município. A outra pergunta, eu acabei me passando um pouco a primeira. Isso, pois é. É importante que se diga, Glauco, que apresentadores de rádio e TV, eles não estão sujeitos à desincompatibilização. Muita gente confunde isso. Desincompatibilização é uma coisa, apresentadores de rádio e TV é outra realidade diferente. A gente sabe que você, principalmente como publicitário, vocês estão, e o publicitário que linha de frente igual você, vocês estão muito sujeitos a aparecerem mais, a terem a sua imagem mais projetada que qualquer cidadão comum. Da mesma forma, os radialistas e os apresentadores de TV. Eles apresentam programas que têm um alcance que é muito maior do que qualquer pessoa teria, até mesmo usando redes sociais, né? Então, dentro desse cenário, estabeleceu-se uma norma na propaganda, verifique só essa peculiaridade. Norma de propaganda, dizendo, ó, estão proibidas as emissoras de rádio e TV de deixar os seus funcionários que são candidatos, que serão candidatos, radialistas e apresentadores, a apresentar o seu programa. E aí, quando ela diz que estão proibidos, aí você diz, não, então tem uma multa. Não, não tem uma multa. O que tem, em verdade, é uma possibilidade daquele candidato sofrer uma ação por uso indevido dos meios de comunicação. Então é um fato que ele pode entrar candidato até se eleger, ser cassado e ficar 8 anos inelegível. Olha que prêmio, né? Um prêmio totalmente desarrazoado. Então a melhor coisa a se fazer é se afastar. Então, dentro desse cenário, por que eu digo que não é flexibilização de desincompatibilização? Porque não é inelegibilidade. Então a lei, a emenda constitucional estabeleceu uma nova data para que esses profissionais, eles pudessem, que essas empresas pudessem vetar que esses profissionais, né, pudessem fazer a apresentação. Então ficou o dia 26 de setembro, que seria, em tese, agora com a data 4 de outubro, 30 de junho. Né? Então foi deslocada para 26 de setembro, até para fins de preservar até o próprio emprego das pessoas, né? A pessoa precisa viver e ganhar dinheiro, enfim, para manter seu sustento de sua família. Então, dentro desse cenário, é essa peculiaridade em relação a esse caso. Então, vamos lá. A data anterior, limite para o apresentador de TV e rádio era qual data? 30 de junho. E agora passou a ser qual? E agora passou a ser a data para o prazo final para afastamento, né? Perdão, eu falei errado. 11 de agosto, eu trabalhei com a data de início da propaganda eleitoral, que a gente está falando tanto de propaganda, então é a data de 11 de agosto. Então, de 30 de junho, passou a ser 11 de agosto, 11 do 8. Então, perfeito. Assim, dentro do cenário que se abre, que se apresenta, né? É a partir desse dia que as emissoras não podem deixar que aqueles pré-candidatos, apresentadores de rádio e TV, continuem a desenvolver suas funções. Perfeito. Doutor Sidney, nós já estamos chegando na reta final pelo limite de tempo mesmo da live do Instagram, né? Faltam aí menos de 5 minutos. Eu queria lhe pedir uma última pergunta, né? Uma última resposta, no caso, e já também suas considerações finais. Toda eleição, o sujeito tem que prestar, as contas têm que ser aprovadas entre a posse, né, entre a eleição e a posse, né? E agora, com um espacinho tão curto, como é que vai ficar isso? Por favor, responda e já se despeça, que nós já estamos na reta final do tempo. Então, e já aproveito para agradecer. Tá? Muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Então, em relação a essa questão, Glauco, o que acontece? Muita gente boa achava que, para que o candidato fosse diplomado, ele teria que ter suas contas aprovadas, que não é uma verdade. Uma circunstância não está ligada à outra. A aprovação das contas, ou desaprovação, ou aprovação com ressalvas, não implica em condicionar aquele candidato a receber o diploma e a ocupar o cargo que ele ocupa. Óbvio que, se ele tiver as contas desaprovadas, ele pode sofrer uma ação judicial pelo 30A e perder o seu mandato, né, e se tornar inelegível. Então, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí agora, com essa pandemia, houve deslocamento dessa data
jogando para o mês de fevereiro. A possibilidade de que no mês de fevereiro, ou seja, antes, o que é que se dizia? Até a data da diplomação, que sempre foi historicamente 19 de dezembro, teriam que estar com as contas aprovadas. E agora a data da diplomação passou a 18 de dezembro e esse prazo final para apreciação das contas foi jogado para 12 de fevereiro. Então significa dizer que, mais do que nunca, se deixou claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E indo para os finalmente, né? Queria agradecer aí a gentileza do convite, espero que a gente tenha atendido aí as expectativas, né, do seu público tão experimentado, né, muita gente boa, candidatos a prefeitos aqui, né, e a gente tem que ser muito responsável nas respostas que a gente dá, né, e muito incisivo. Então, assim, queria lhe agradecer de coração, uma experiência espetacular ter podido estar aqui com você e ter podido passar essas informações para esse público tão seleto. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Sidney. Ter uma presença de peso dessa não é para qualquer um e não é qualquer hora obrigado. Que a gente consegue. Gratidão pelo seu tempo. Eu imagino que quão demandado o senhor esteja agora nesse período de pré-campanha. Né? Muito obrigado aí por conceder aí essa horinha para nós. Aproveito para agradecer também a audiência de todo mundo que nos acompanhou aqui. Convido quem ainda não segue o canal do Mentoria no Telegram a seguir. Lá, quase que diariamente, a gente posta conteúdos para candidatos, para assessores também, né? Então, estão convidados. Quem também não conhece ainda o nosso podcast no Spotify, está convidado a assistir. E toda segunda-feira, às 19 horas, nós temos essa live aqui com temas pertinentes à pré-campanha. Então, segunda que vem estaremos aqui novamente com outro candidato e com outro tema pertinente também à pré-campanha. Obrigado pela audiência, obrigado mais uma vez, doutor Sidney. Um grande abraço aí para o senhor. Até mais. Gratidão. Tchau, tchau. Até mais.